Nos ajudem com um like aí, porque o A Deriva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like para nos ajudar. Eu adoro esse início. Porque o ser humano, a gente não é que nem cavalo, que quando a gente nasce, a gente sai caminhando. Nós temos uma dependência real dos nossos pais, no sentido de que, se seus pais não cuidarem de você e você for um bebê ou uma criança, você vai morrer. Então, a psique humana, quando ela olha para os pais e ela percebe, tem algo de errado com os meus pais. Eles claramente não podem cuidar de mim. Ela faz um malabarismo para a criança não perceber isso. Olha que interessante. A gente não deixa de amar os nossos pais quando a gente percebe que eles têm traços esquisitos. A criança é obrigada a deixar de se amar. Porque se ela olhar para os pais e reconhecer, eu sou pequena, vulnerável, totalmente dependente, e essas pessoas que deveriam cuidar de mim não são capazes. Isso é um choque tão gigantesco para a psique dela, que a psique dela começa a mentir para ela mesma. Não, os seus pais são ok, o lixo é você. Ufa! Aí você pode pensar, tá, mas como que isso é uma tática de sobrevivência? Para pensar. Se eu penso que eu sou o problema da minha família, eu sou o lixo, eu sou a culpada. Meus pais, na verdade, eles são perfeitos. Então, isso ainda me dá uma possibilidade de melhorar meu vínculo com os meus pais. Porque se eu sou o lixo, é só melhorar a mim mesma, né? Não? Um dia meus pais vão me enxergar. Isso é uma tática de defesa psicológica que o cérebro coloca na sua cabeça para você, numa idade muito nova, não conseguir perceber que não, eles não conseguem cuidar de você. Seria um impacto muito grande entender isso. Exatamente. E é por isso que a gente, quando a gente tem mãe e pai narcisista, além de não ter qualquer tipo de validação da sociedade, que as pessoas não entendem que tem pais que têm transtorno de personalidade, a nossa própria psique barra a percepção de que os nossos familiares são tóxicos. E ela barra isso para nossa sobrevivência emocional. Uhum. E a gente faz isso desse jeito específico que eu te falei. A minha família tá tudo bem, o lixo sou eu. A minha família tá tudo bem, o lixo sou eu. Eu só vou trabalhar muito através do meu perfeccionismo tóxico para ser melhor. Porque algum dia, com 50, 60, 70 anos, se eu for boa o suficiente, minha mãe vai me validar. E ela nunca vai te validar. Porque a estrutura de personalidade narcisista é impossível de satisfazer. É um buraco interno tão avassalador que a sensação que a gente tem quando a gente lida com esses perfis é que não interessa o que você dá para eles. Você pode dar todo o seu dinheiro, todo o seu tempo. Você pode ser perfeitamente obediente. Nunca vai ser o suficiente. Porque você está querendo preencher um buraco interno deles. Uhum. Que eles não sabem preencher, então não tem como externalizar essa responsabilidade. Então os filhos, eles morrem por dentro desse jeito, abrindo mão de si, abrindo mão de tudo, dos amigos que a mãe não aprova, do marido que o pai não aprova, da carreira, tudo. Eles não tomam nenhuma decisão na própria vida, porque eles sabem que se eu for eu mesma, eu vou ser descartada, eu vou ser punida, eu vou ser mal falada. Então a pessoa prefere, naquela mentalidade infantil, se apegar à ideia de não, minha família tá ok. Quer ter a aprovação da família, né? Pra sobreviver, pra continuar sobrevivendo e ter sei lá, acho que na mente do ser humano deve passar alguma coisa a ver com alimentação, com o local onde mora. Esses elementos de sobrevivência são os que mandam nesse caso, né? São os que mandam, exatamente. A gente tem que lembrar que nós temos um cérebro social. Nós somos mamíferos que nós fomos feitos para morar em sociedade, em grupo. E quando você vê ao longo da história da humanidade, se você não estivesse no grupo, você ia morrer. Uhum. Então é questão de sobrevivência real. Você ter que distorcer tudo que você está vendo lá dentro de casa para fingir que nada daquilo acontece. Eu vou te contar um dos casos mais extremos que eu escuto, mas que, infelizmente, é o caso mais comum que me trazem em consultório. E o caso é: poxa, Tari, minha mãe sabia que meu pai estava me estuprando. E ela me culpou. Ela falou que eu era uma vagabunda que estava tentando roubar o macho dela. Eu tinha 8 anos de idade e era virgem. São essas histórias que eu escuto. Então, é esse nível de falta de empatia. E aí, o que acontece dentro dessa família? Sabe o gaslighting que eu falei? Que você fica distorcendo a percepção da realidade da vítima? Então, imagina essa criança que sofreu abusos dentro de casa. Gente, eu estou contando essa história porque essa história é muito comum. Sofreu abusos dentro de casa, tentou pedir ajuda para os adultos. E os adultos fizeram gaslighting com ela. Não, o que ele fez não foi o que você acha. Você está imaginando coisas. Não, você está mentindo.
Então, a criança que sofreu um abuso, os adultos que deveriam protegê-la falam para ela que ela imaginou coisas, que ela está distorcendo, que ela está mentindo, que ela quer destruir a família ou que ela quer roubar o macho dos outros. Então, ela é retraumatizada. Isso que é gaslighting. Você traz a sua dor para outra pessoa e ela simplesmente pinta uma outra história. Não, não, isso não aconteceu, você é louca. E aí, toda a família se vira contra aquela criança. E aí, ela se acha louca e destruidora da paz da família. E não entendeu nada do que aconteceu. E aí, ela se identifica com isso. E o que acontece com essa pessoa depois que ela cresce? Cara, olha, eu falo para as minhas pacientes, tá? Eu aplaudo você tanto, porque você não tem noção da coragem que você tem em querer assumir isso sobre a sua família. Você passou a vida inteira com uma defesa psicológica que impedia que você enxergasse essa realidade. E você aqui com 40, 50, 60 anos de idade, decidiu que você vai assumir que a sua família não só é tóxica, como esse amor que você estava esperando da sua mãe e do seu pai, não existe. E tem mais uma coisa. Ele nunca existiu. E tem mais uma coisa. Ele nunca vai existir. Então, quando a pessoa entra em contato com essa dor, são entre as semanas ou meses mais avassaladores e dolorosos e desestruturantes que ela vai passar na vida dela. Porque ela percebe junto com essa dor que ela não tem como consertar a família. E ela percebe junto com essa dor que ela não tem como estar fisicamente perto da família e não adoecer. E ela percebe junto com isso que ela vai ter que às vezes cortar contato. E é horrível, porque às vezes é a mãe que é narcisista, mas e o irmão que ela quer ter contato, mas ele é muito fraco para reconhecer que a família é tóxica. E o pai que foi amoroso, mas para eu cortar contato com a minha mãe, que me faz tão mal, que me faz ter ideação suicida, eu vou ter que perder todos os meus familiares. E dói pra caramba. E a maioria das pessoas não vão ter a coragem de reconhecer o nível de toxicidade da sua família, por causa de tudo que elas perdem.